Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Roberta Lima, a profissional responsável pelo canal e pelas outras redes sociais da Terapia da Criança. Os endereços ficam sempre aqui abaixo, na descrição do vídeo. E hoje nós vamos falar sobre agressividade infantil, um tema super polêmico que deixa os pais muitas vezes preocupados, de cabelo em pé, quando a criança entra naquela fase em que o comportamento agressivo se torna mais presente, aparece com uma certa frequência, principalmente no contexto escolar, onde as crianças estão ali na educação infantil, naquele ambiente de coletividade, tendo que aprender a lidar com o outro, com as regras sociais, respeitar a vez do outro, aprender a compartilhar os brinquedos. E isso tudo acontecendo, na verdade, dentro de uma fase do desenvolvimento em que as crianças ainda têm a questão do egocentrismo muito forte, muito presente, essa dificuldade para perceber o outro, porque elas ainda estão muito autocentradas, não é? Para poder negociar, então, o empréstimo de um brinquedo, o compartilhamento de um objeto, acaba se tornando realmente ainda uma questão que pode gerar diversos conflitos quando elas estão ali entre elas, tendo que transitar e conviver no coletivo. Então, a agressividade ela pode aparecer nessas situações em que a criança aprende a bater, a empurrar, puxar o cabelo, a arranhar. E é importante realmente que a gente compreenda esse comportamento no sentido de entender que isso acontece de fato, porque a criança, primeiro, ela tem uma limitação ainda cognitiva, ela tem um funcionamento ainda cerebral imaturo nessa idade, 2, 3 anos de idade, onde esse comportamento agressivo aparece com uma certa força. Então, ela tem, por exemplo, uma dificuldade muito grande ainda para controlar o seu impulso. Então, muitas vezes a dinâmica é toma lá da cá. A criança, por exemplo, o coleguinha passa, pega o brinquedo, a criança se aborrece, vai lá e empurra, puxa cabelo, ela tenta resolver daquela forma e ela age de uma forma muito impulsiva. Então, a gente tem que entender diante desse aspecto e também entender que nessa idade, 2, 3 anos, a criança ela ainda está num processo de desenvolvimento da linguagem, então para ela verbalizar aquele incômodo, verbalizar aquela situação que não agradou ela, verbalizar aquele conflito, tentar intervir e mediar aquilo através da palavra, ainda realmente é complicado para ela fazer isso, né? Para ela poder verbalizar ao invés de agir batendo, mordendo e tudo mais. Então a gente tem que entender e prestar bastante atenção, principalmente na criança que está com algum atraso no desenvolvimento da linguagem, porque realmente enquanto ela tiver essa dificuldade da comunicação, a agressividade vai ser realmente uma via ainda muito mais, digamos assim, possível para essa criança se manifestar. Então a gente tem que estar muito atento nessas situações, porque por mais que seja um comportamento, digamos assim, compreensível diante da questão do processo de desenvolvimento da criança, o fato de ser algo que a gente pode realmente esperar que venha a acontecer, não elimina a necessidade da gente estar atento e intervir no sentido de mediar situações, né? Então a gente tem que, por exemplo, aproveitar essas oportunidades de conflito muitas vezes e fazer com que a criança comece a trabalhar, por exemplo, a empatia. Então, quando ela bate num colega, é importante que a gente convide a criança a perceber como é que aquele colega ficou, que ele está chorando, vamos pensar o que ele está sentindo, será que aquela forma que você bateu nele, será que não doeu? Será que ele realmente não está chorando porque isso foi ruim para ele? E se fosse com você, se fosse você que tivesse apanhado, vamos pensar como será que você se sentiria? Você ia gostar? Então a gente tenta mediar de uma forma saudável no sentido de convidar a criança a uma reflexão nesse sentido, para que ela possa aos pouquinhos ir percebendo o outro e se colocando no lugar do outro e criando novas possibilidades para poder então resolver os seus conflitos. A partir dos 3 anos de idade mais ou menos, a criança ela já tem uma condição maior para poder desenvolver essa questão da empatia, mas realmente a gente precisa ajudá-la com essa mediação, com essas reflexões que a gente acaba colocando para ela, tá? Então vamos ficar atento a essa dinâmica da criança e também, gente, vamos tentar abordar a criança verbalizando para ela, que é a coisa que a gente fala da educação emocional mesmo, não é? Então a gente tentar o máximo que possível nas situações que a gente vê que a gente consegue mediar, colocar para a criança o que foi que aconteceu, que fez com que ela realmente
batesse no coleguinha, será que foi porque ela ficou com raiva? Então vale a pena a gente dizer isso para a criança. É a questão da nomeação, de ajudar a criança a reconhecer a emoção e a nomear a sua emoção também. À medida que a gente vai educando a criança emocionalmente nesse sentido, e dizer para a criança o que ela está sentindo, denominar essa emoção para ela, mesmo que ela seja muito pequena, que ela tenha 2, 3 anos, 4 anos, é importante que a gente já tenha esse hábito de fazer essa abordagem com a criança, porque à medida que a criança vai criando consciência da sua emoção, vai criando consciência do que está acontecendo, ela vai ter uma condição não só de verbalizar, como também vai ter uma condição de encontrar novas formas de resolver os seus conflitos que não seja através da agressividade, certo? Então prestem bem atenção a essas oportunidades de mediação, eduque seu filho no sentido emocional, ajude-o então a reconhecer e a nomear essas emoções, ajude-o nesse processo de empatia, se colocando no lugar do outro e fique atento especialmente às crianças que ainda estão com dificuldade na fala, porque realmente pense aí, se coloque você no lugar de uma criança que ainda não fala bem, que não fala de uma forma inteligível, que faça com que ela realmente consiga se expressar. Então isso gera muitas vezes muita frustração, a criança tenta falar, tenta se comunicar e não consegue, o outro não consegue compreender bem. Então isso gera uma certa agonia, uma inquietação muito forte nos pequenos nessa situação, que realmente pode abrir uma margem maior para ele permanecer com esse comportamento agressivo. Então é muito importante que a gente ajude a criança nesse processo de verbalização, porque quando a gente dá a palavra, quando a gente materializa a palavra, aos pouquinhos a gente vai dando uma condição para a criança então conseguir ir dissolvendo esse comportamento agressivo e conduzindo e tendo novas formas, encontrando novos caminhos para então realmente conseguir renegociar situações conflituosas e expressar as suas insatisfações, os seus desconfortos e as suas frustrações. O vídeo de hoje foi esse, espero que ajude vocês a refletirem e encontrar uma forma de repente mais assertiva de abordar a criança nesse sentido, certo? Os comentários estão aqui, qualquer informação que vocês quiserem, qualquer dúvida, qualquer desabafo de situações que vocês vivenciaram, comentem aqui que a gente está sempre em diálogo e fico grata pela atenção de vocês, inscrevam-se no canal, vão conhecer as outras redes sociais da Terapia da Criança, fica o convite. E até o próximo vídeo na próxima semana. Tchau, um abraço.